Olá, estudante! Este é o segundo vídeo do curso de Língua Portuguesa para Juristas. Se no vídeo passado nós tratamos da comunicação, neste trataremos da linguagem. Ao final, iremos enfatizar especificamente a linguagem jurídica. No vídeo anterior falamos da comunicação. A comunicação é um processo. O emissor usa um código para fazer uma mensagem e transmite por um canal essa mensagem ao receptor, pois a linguagem nada mais é que um tipo de código. Podemos, assim, apresentar uma primeira noção de linguagem. Ela é um conjunto organizado de sinais. Obviamente, esse conjunto é usado na comunicação. O ser humano utiliza esse sistema de sinais, que é a linguagem, para exprimir ideias, pensamentos, sentimentos. Com a linguagem, o ser humano é capaz de representar o seu mundo e o seu pensamento. Ela é, portanto, um importante instrumento de comunicação. Conforme o tipo de código utilizado pela linguagem, ela pode ser de dois tipos essenciais ou mista, uma mistura desses tipos. Ela pode ser verbal ou não verbal. Como disse, também pode haver a integração da linguagem verbal com a linguagem não verbal. O que significa cada um desses tipos de linguagem? Primeiro, verbal significa que a linguagem usa o verbum. Verbum é a forma antiga da palavra. Então, verbum aí está no sentido de palavra. A linguagem verbal é aquela que usa a palavra. Então, normalmente, a linguagem verbal é chamada de língua. As palavras, como veremos, podem ser faladas ou escritas. Exemplo, temos a linguagem verbal em programas de rádios, livros e jornais. Pois bem, a linguagem também pode ser não verbal, portanto, sem a palavra. A linguagem não verbal recorre a outros códigos, a outras formas de expressão, como gestos, cores, símbolos, etc. Exemplos: a comunicação de trânsito. As placas de trânsito muitas vezes não usam palavras e elas são formas de comunicação. O uso de roupas em ocasiões solenes ou roupas de certas profissões, elas correspondem também a uma forma de linguagem. Também podemos dizer a linguagem brasileira de sinais como exemplo de linguagem não verbal. Ela usa gestos como forma de expressar o mundo e as palavras. Há, normalmente, o uso tanto da forma verbal quanto da forma não verbal numa comunicação. Quando duas pessoas estão conversando, é comum que elas gesticulem, é comum que elas se mexam, se movam para falar. Além da fala com palavras, as pessoas, quando se comunicam, também usam os gestos, as formas de olhar, as formas de reagir, as expressões faciais que podem corresponder a linguagens não verbais. Salientamos atrás que a linguagem verbal comumente é chamada de língua. Ela é um instrumento de comunicação composto por signos, vocais ou linguísticos. A língua é um conjunto de signos vocais comuns a uma mesma comunidade. A língua portuguesa é o conjunto de palavras comuns à comunidade lusitana. Ainda, podemos dizer que a língua é um conjunto de signos linguísticos e regras de combinações desses signos,
Vamos pensar na língua portuguesa. Os signos linguísticos são as palavras da língua portuguesa. As regras de combinações desses signos correspondem à gramática da língua portuguesa. Toda língua, portanto, tem palavras e uma gramática. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, você não se limita a aprender as palavras. Fundamentalmente, você precisa aprender a como combinar essas palavras, a como compor frases, orações nessa língua. Ora, a grande dificuldade é que não só as palavras são diferentes, como também as regras gramaticais. Existem duas modalidades de língua: a língua oral e a língua escrita. A língua escrita é composta por palavras, por frases feitas para uma transmissão visual. Já a língua falada ou oral é composta por enunciados produzidos pensando numa transmissão sonora. Enquanto na primeira estamos pensando na escrita com sinais gráficos, na segunda nós estamos pensando numa fala, muitas vezes na presença do receptor. Veja que o dicionário de linguística, citado aí abaixo, afirma que são dois meios diferentes de comunicação, cada um com um sistema próprio, a língua escrita e a língua falada. Então, o dicionário enfatiza o quão diferentes são essas duas formas da língua. Tendo-se em vista as diferenças entre a língua oral e a língua escrita, fizemos este quadro comparativo. Primeiro, perceba que a língua oral comumente usa recursos não verbais, como entonações e ritmos de fala. Entram aí, por exemplo, gestos, olhares, sem contar na própria forma de falar das pessoas. A língua oral é aquela normalmente usada numa relação direta entre o emissor e o receptor. Portanto, uma das características da língua oral é que ela é econômica. Vamos dizer assim que na língua oral, enquanto conversamos, nós suprimimos palavras, nós às vezes encurtamos expressões, nós falamos de um modo muito diferente do que aquele como escrevemos. Na língua oral, ainda, não podemos apagar o que dizemos. Quando falamos alguma coisa, o dito já foi dito. Não podemos voltar e deixar de dizer aquilo o que já proferimos. A comunicação, portanto, costuma ser instantânea. Ainda, na língua oral, há os chamados marcadores conversacionais e de pausas. Nós então ditamos o ritmo como falamos, e isso muitas vezes interfere no significado do discurso. Nós paramos, pensamos, respiramos, voltamos a falar, e tudo isso indica também a forma como queremos transmitir a mensagem. Nós queremos ter a certeza de que as pessoas estão nos ouvindo. Nós colocamos os chamados marcadores conversacionais como né, viu, tá, para indicar que estamos mantendo contato uns com os outros. Ainda, na língua oral, nós, dada a economia, emitimos palavras, reduzimos palavras, fazemos referências a lugares que são de conhecimento sem precisar descrever esses lugares. Portanto, há uma relação econômica com palavras omitidas ou reduzida. Também, na língua oral, as diferenças de níveis de linguagem aparecem mais claramente. Vamos trabalhar daqui a pouco essa questão dos níveis de linguagem. Na sociedade, nem todos falam a língua da mesma forma. Há diferenças sociais, regionais e pessoais na forma como falamos.
Vamos comparar agora com a língua escrita. Pois bem, quando pensamos na língua escrita, não há a possibilidade de uso de recursos não verbais. Enquanto na língua oral eu posso mudar o que eu quero dizer simplesmente com uma entonação diferente, a mesma coisa que eu digo pode soar agressiva ou pode soar simpática conforme o jeito que eu pronuncio, na língua escrita eu não tenho esse recurso. Eu simplesmente disponho das palavras que estão escritas, que estão visualmente sendo transmitidas. Então, uma entonação é perdida. E muitas vezes nós geramos um mal entendido porque escrevemos algo que, se fôssemos dizer, diríamos de tal forma que o mal entendido não aconteceria. Na língua escrita, não há comumente a resposta imediata do receptor. Ela é, portanto, pouco econômica. Aqui eu penso sobretudo na língua escrita de caráter científico. Eu penso na língua escrita de caráter técnico. Quando estamos diante de uma petição inicial, ou quando estamos diante de um livro que explica uma matéria, que explica uma disciplina, nós não estamos num processo de comunicação em que o emissor irá receber a resposta imediata do receptor. Nesse sentido, eu não estou me referindo, por exemplo, à linguagem das redes sociais. No caso das redes sociais, há uma diferença significativa entre a língua escrita usada nelas e a língua escrita tradicional. Ainda, a língua escrita pode ser apagada. Você escreve, pensa muitas vezes antes de encaminhar aquilo que você escreveu. Portanto, você pode se arrepender. Isso era mais comum quando as cartas eram um grande meio de comunicação. Muitas vezes a pessoa escrevia uma carta dizendo tudo o que gostaria de falar para outra pessoa, mas que potencialmente magoaria essa pessoa. Então, ela relia a carta e apagava ou suprimia muitos trechos. Também, a língua escrita não pode usar marcadores conversacionais e de pausas. Ela tem que recorrer à pontuação, por exemplo. Se na língua oral nós reduzimos ou omitimos palavras, numa língua escrita, insisto, sobretudo de caráter científico ou técnico, nós precisamos usar todas as palavras e usar palavras inteiras. Quando um aluno responde a uma questão de prova, ele não pode abreviar as palavras, ele não pode reduzir as palavras. Ele precisa escrever as palavras inteiras. Por fim, na língua escrita, nós tendemos a usar o nível culto. Em algumas situações, como numa petição, ou numa resposta a uma questão de prova, ou ainda num livro com uma doutrina, nós somos obrigados a usar o nível culto, pois estamos em formas oficiais de comunicação. Percebam assim como são diferentes essas duas formas. E o fundamental para se compreender é que nós estamos acostumados no dia a dia a usar a língua oral. Quando você, estudante, está num curso, quando você, advogado ou advogada, está fazendo uma petição inicial, você precisa fazer a chamada transposição da língua oral para a língua escrita. Você precisará se livrar de alguns vícios da língua oral para poder elaborar um bom texto escrito. Muitas vezes, um aluno faz uma má resposta a uma questão de prova porque ele não consegue se livrar desses vícios e ele reproduz no papel um texto que é muito parecido com aquele texto que ele estaria falando para o professor. Quando falamos em língua ou linguagem, um dos aspectos que reputo mais interessante é o seu caráter social. A língua é um instrumento que se situa entre o indivíduo e a sociedade. Por ser um importante meio de comunicação, de comunis, de tornar comum, ela faz com que o indivíduo saia do si e entre
no conjunto, no coletivo, no communis. Portanto, graças à língua, a realidade é transformada em signos, em palavras e pode ser compreendida e comunicada, permitindo aos seres humanos entrar em contato, entrar em comunhão. A língua promove aquela mágica de fazer com que alguma coisa que está na cabeça do emissor saia de sua cabeça e entre num texto. Sem a língua, eu não conseguiria tirar de dentro da minha cabeça ideias, pensamentos, sentimentos e colocar em palavras. A língua me dá as palavras. A língua me dá a possibilidade de dizer ao outro aquilo o que eu penso, aquilo o que eu sinto. Tendo-se em vista que a língua está entre o indivíduo e a sociedade, posso enxergar nela duas forças diferentes. Primeiro, forças que pressionam a língua para que ela se modifique. São os fatores de variação da língua. Um grande fator que leva à variação, à mutação, à diferenciação da língua é o conjunto de fatores geográficos ou regionais. As línguas mudam conforme as regiões de um país. Também a língua muda em virtude de pressões sociológicas que vão desde idade, sexo, profissão, nível de estudo até as classes sociais. Esses elementos fazem, portanto, que a língua sofra grandes variações, muitas vezes dentro de uma mesma região geográfica. E, por fim, também existem fatores contextuais, conforme o assunto, o tipo de ouvinte, o lugar, a língua vai sofrer variações. Às vezes, um mesmo tema conversado entre pessoas diferentes em lugares diferentes será expresso, será conversado com palavras e de um jeito diferente. Bom, se por um lado existem forças que pressionam pela modificação da língua, pela variação, por outro, existem forças que impedem que a língua deixe de ser a mesma. Nós temos um exemplo histórico de variação de uma língua. O latim sofreu tantas mutações, tantas variações, que ele virou o francês, o espanhol, o português, o italiano e o romeno. Conforme a região, conforme as características sociológicas ou contextuais, o latim se transformou nessas línguas com o passar do tempo. Por outro lado, já há muito tempo que falamos a língua portuguesa. Obviamente, ela sofreu inúmeras variações dos séculos passados para cá. Por outro lado, inúmeras forças, que são os fatores de uniformização, fizeram com que a língua portuguesa continuasse sendo uma única língua. Quais são esses fatores? Primeiro, o estabelecimento de uma língua oficial. O estabelecimento de uma língua que é chamada de norma ou língua culta, que é aquela língua considerada certa por determinados estratos da sociedade. Fundamentalmente, hoje, quem estabelece um padrão ou uma norma culta é o próprio Estado. O Estado brasileiro e o Estado português estabeleceram um padrão chamado de norma culta. É, portanto, a língua considerada oficial e, para o Estado, certa. As outras formas da língua, que nós devemos chamar de variações, são vistas aos olhos da norma culta como a língua errada. Ainda, também pressionam pela uniformização, pela manutenção da língua, elementos como a escola e a literatura de um povo. A escola educa as crianças dentro de um mesmo extrato da língua, que invariavelmente é a norma culta.
A literatura também tende a privilegiar um mesmo padrão linguístico, quase sempre a norma culta. Ainda, podemos pensar em meios de comunicação de massa, como, por exemplo, a televisão e os rádios. Os meios de comunicação de massa costumam usar uma mesma variação da língua. É comum você ver em redes nacionais uma mesma fala. Há muito tempo, a Voz do Brasil, quando começou, levou um mesmo tipo de fala e de pronúncia da língua portuguesa pelo Brasil inteiro. Hoje, outros elementos contribuem pela uniformização, tendo-se em vista o volume de pessoas que usam desses elementos e acabam se expressando de uma mesma forma a fim de que se comuniquem melhor. Refiro-me a elementos presentes na internet e, especificamente, as mídias sociais. Portanto, há uma batalha que se desenvolve todos os dias dentro da língua. Essa batalha significa o conflito entre forças que levam à variação da língua e forças que seguram e contêm a língua num mesmo padrão. Por mais que as forças de uniformização mantenham a estabilidade da língua, façam com que a língua seja o mesmo, os fatores de variabilidade, de mutação da língua, fazem com que surjam, ao menos, os níveis de linguagem dentro de uma mesma língua. Então, conforme a língua, aparecem usos diferentes em determinados meios. Se nós pensarmos em nosso país, existem vários usos diferentes da língua portuguesa. Evidentemente, conforme a posição social, o status, o poder desse meio, o uso pode ser privilegiado ou não. Alguns usos da língua são vistos como não corretos, como desviantes da norma culta e até mesmo como indício de ignorância. Mas são vistos por quem? Pelos outros estratos que usam a língua de outra forma. Nós devemos então dizer que os níveis de linguagem são usos diferentes da língua, são usos com variações fonéticas, léxicas e sintáticas. Existem variações nas palavras, na pronúncia das palavras, às vezes na escrita das palavras e na forma como as palavras são combinadas. Note que durante o dia, uma pessoa que transita dentro de uma sociedade pode frequentar grupos sociais diferentes. E veja, a mesma pessoa, às vezes sem perceber, usa níveis diferentes da língua conforme o grupo social em que se encontre. Uma pessoa acorda na sua família e de repente usa a língua numa variação específica. Ao sair de casa, ela vai ao trabalho e usa a língua numa segunda variação diferente. Por fim, à noite a pessoa vai à escola, vai à faculdade e numa terceira variação ele usa a língua. Então, essa pessoa passou durante o dia por no mínimo 3 níveis diferentes de linguagem. E nesses 3 momentos usou palavras pronunciadas de forma diferente, usou palavras diferentes e usou construções gramaticais diferentes. Podemos assim fazer uma primeira grande diferenciação de níveis de linguagem. Eu tenho no alto aí da pirâmide a norma culta, aquela que se auto-intitula a norma correta, a forma oficial de uso da língua. Quando nós escrevemos um texto científico, técnico, um texto oficial, nós somos obrigados a usar a norma culta da língua portuguesa. Numa prova, por exemplo, um estudante que se expresse num padrão desviante da norma culta pode perder nota. Um juiz pode recriminar um advogado por usar uma língua que desvie do padrão culto. A língua comum ou popular
é a língua do dia a dia, é o nosso nível de linguagem do cotidiano. Nós estamos muito mais preocupados em nos comunicar, em expressar uma ideia, em tornar algo comum, do que propriamente em respeitar padrões gramaticais. A língua comum é aquela língua dos amigos que falam, é aquela língua das pessoas que estão num ambiente informal. Apenas para ilustrar, vejam dois exemplos. Quem assiste, assiste a alguma coisa, diz a norma culta. O correto para ela é assistir ao filme. Pela língua comum ou popular, raramente as pessoas dizem assistir ao filme. A maioria das pessoas diz assistir o filme. E as pessoas se comunicam. Todos entendem que ela viu o filme. Outro exemplo, quem chega, chega a algum lugar. Os verbos de movimento pedem a preposição a. No dia a dia, comumente as pessoas falam cheguei no lugar, cheguei no encontro, usando a preposição em mais o que vira no. Ora, a norma culta diria o certo é chegar a, mas as pessoas dizem cheguei no e também se comunicam do mesmo jeito. Em termos regionais, existem variantes da língua, existem vários níveis de linguagem. Nós costumamos chamar essas variações de dialetos. O dialeto é uma variação da língua léxica, fonética e sintática. É uma variação da língua que envolve palavras, sons e combinações gramaticais. Essa variação pode ser regional ou social. Aí no mapa do Brasil, vocês podem ver as variações regionais da língua. Nós temos vários dialetos em nosso país. Olhando para o território, percebemos que esses dialetos se espalham às vezes em áreas muito grandes, às vezes em áreas mais restritas, próximas mesmo às capitais e regiões metropolitanas. O que importa é que cada um desses dialetos é um jeito diferente de se pronunciar a língua portuguesa e de se falar a língua portuguesa. São, como dito, níveis diferentes de linguagem. Muitos são os níveis de linguagem. Podemos pensar na língua comum, no nível médio, naquele nível falado pela maioria das pessoas. Simplesmente é aquele jeito de falar, de usar as palavras, de construir frases que ninguém vai reparar se você usar. É aquele tipo comum de conversa. Ninguém vai ser considerado melhor ou pior por usar o nível médio no dia a dia. Podemos pensar que em alguns ambientes, como a família, surja um nível afetivo da língua. É um nível de linguagem marcada por algumas variações típicas de quem quer transmitir afeto. Exemplo, uso de diminutivo e uso de apelidos. Ainda, podemos pensar na chamada língua popular. É aquela língua usada por pessoas de estratos mais baixos nas classes sociais. Muitas vezes, esse nível, que não é incorreto, é visto com preconceito pela norma culta. Muitas vezes, quem usa um nível popular da língua é associado imediatamente a uma pessoa com pouca inteligência. E isto é completamente inadequado, posto que a variante popular é uma forma, também ela, correta e típica de se expressar. Temos ainda a língua grupal. É aquele nível usado por alguns grupos específicos. Algumas vezes esse grupo é regional, temos a língua grupal usada em algumas regiões. Outras vezes essa língua grupal é usada por grupos menores, que nós chamamos muitas vezes então de gírias. E há ainda um nível de linguagem grupal que interessa e muito aos estudantes de direito. É a chamada língua técnica
ou jargão profissional. Por que isso interessa ao estudante de direito? Porque ele vai estudar ao longo do seu curso a linguagem jurídica. É essa linguagem que será utilizada também pelo advogado. Chegamos assim à ideia de linguagem técnica e científica. A linguagem técnica e científica é aquela que tenta se aproximar do nível culto da língua, porém busca, sobretudo, uma ideia de precisão, rigor e neutralidade. A linguagem técnica e científica é muitas vezes usada por grupos profissionais. Ela possui também um vocabulário específico. Pense, portanto, na medicina enquanto linguagem. A linguagem médica é uma linguagem que tenta transmitir entre os médicos uma precisão no diagnóstico da doença, um rigor científico para comunicar exatamente o que o paciente tem e uma neutralidade para indicar o que o paciente tem, independentemente da vontade pessoal do médico. Claro, sua opinião científica é válida, porém, uma vez que a opinião é científica, ela não é pessoal do médico e por isso a ideia de neutralidade. A linguagem médica possui também um vocabulário específico. Quantas vezes nós não entendemos um diagnóstico, quantas vezes nós não entendemos um tratamento proposto por um médico, porque ele se expressa na linguagem médica? Pois bem, também a linguagem jurídica é uma linguagem técnica. Chegamos aqui, portanto, a um tema de grande interesse para o jurista, que é falar da linguagem jurídica. Primeiro, devemos dizer então que a linguagem jurídica é a linguagem técnica, científica, usada pelos juristas. Ainda que a linguagem jurídica seja ela em si um nível de linguagem, há também dentro dela outros níveis ou subníveis de linguagem. A linguagem jurídica é a linguagem usada pelos juristas. Em que situações os juristas usam essa linguagem? Então, aí nós falamos dos níveis dela. A linguagem jurídica é usada, por exemplo, no nível legislativo. As leis, as normas jurídicas são escritas na linguagem jurídica. Também a linguagem jurídica é usada no nível judiciário. As sentenças, as decisões proferidas pelos juízes recorrem à linguagem jurídica. Ainda, dentro do Estado em seu funcionamento cotidiano administrativo, utiliza-se a linguagem jurídica. Podemos também pensar no uso da linguagem jurídica nos contratos. Quando duas pessoas celebram um contrato, sobretudo quando esse contrato é escrito, ele se materializa graças à linguagem jurídica. Por fim, a ciência do direito é composta pela linguagem jurídica. Então, os estudiosos do direito, os professores de direito, os alunos de direito se expressam nessa linguagem. Veja que cada processo de comunicação recorre a um nível diferente da linguagem jurídica. Ela é usada, portanto, em dois tipos de processo de comunicação, que envolvem emissores e receptores diferentes. A linguagem jurídica é usada em processos mais abertos, em que os emissores são juristas ou funcionários públicos e os receptores são leigos, são pessoas que não conhecem a linguagem jurídica. Também podemos dizer que a linguagem jurídica é usada em processos fechados, em comunicações de juristas a juristas. A linguagem jurídica é usada numa comunicação de um juiz com um promotor, de um juiz com um advogado, de um advogado com outro advogado, de um advogado com um promotor, e isso para não falar de todas as profissões jurídicas.
Quando profissionais do direito comunicam-se entre si, eles fazem um uso muitas vezes avançado da linguagem jurídica. Quando os juristas se comunicam com os leigos, talvez eles não devessem fazer esse uso avançado. Seria necessário fazer um uso iniciante, um uso básico da linguagem jurídica. Como o próprio nome indica, a linguagem jurídica é, ao mesmo tempo, linguagem e jurídica. A linguagem jurídica é linguagem porque ela é composta por palavras, frases e textos utilizados pelo direito. Então, existem palavras, regras de combinação das palavras, existem textos que estão expressando alguma coisa e que caracterizam qualquer linguagem. No caso, esses enunciados, essas palavras estão sendo usados dentro do direito no universo jurídico. Por isso é jurídica. Então é uma linguagem utilizada em momentos do direito. Quais momentos? O momento da decisão, uma sentença, por exemplo, o momento da norma, uma lei, o momento do contrato e o momento da doutrina ou da ciência do direito. É uma linguagem, sim, mas é uma linguagem jurídica, é uma linguagem própria de juristas. E como podemos provar isso? Podemos provar que a linguagem é própria dos juristas porque, invariavelmente, um não jurista irá compreender o que foi dito. Quando dois juristas, quando dois advogados, por exemplo, estão conversando e um leigo está ouvindo, muito provavelmente ele não vai entender grande parte do que eles dizem, sobretudo porque estarão utilizando um nível avançado da linguagem jurídica. Ora, então, nós podemos dizer que a linguagem jurídica, por ter algumas palavras que são próprias dela, que são exclusivas dela, gera a quem não é do direito o chamado obstáculo linguístico. O obstáculo linguístico ou a barreira linguística é a dificuldade que uma pessoa tem em compreender outro nível da língua ou outra língua. A linguagem jurídica é uma linguagem que não é apenas a língua portuguesa. Ela é uma linguagem dos profissionais do direito. A prova disso, como dito, é que quem não é do universo jurídico, quem não estudou o direito, quem não conhece a ciência do direito, tem uma enorme dificuldade para entender a linguagem jurídica. Se vocês estiverem acompanhando aqui a minha construção, podem já ter percebido uma grande contradição da linguagem jurídica. Essa contradição se dá porque a linguagem jurídica é ao mesmo tempo utilizada em comunicações entre juristas, os advogados entre si, os juízes, promotores, defensores, procuradores, delegados usam a linguagem jurídica, mas não são apenas eles que usam. Nas comunicações entre os profissionais do direito e os não juristas e os leigos, também se utiliza a linguagem jurídica. O grande problema é que a linguagem jurídica é popular quanto à sua destinação. Uma lei não é feita apenas para juristas. Uma sentença não é proferida por um juiz para os advogados. A lei é feita para os cidadãos. A sentença é proferida para as partes que estão em conflito num processo. Pior ainda, o direito exige que todos conheçam as leis. As leis são feitas para todos e exige-se, por força do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que todos conheçam essas leis. Ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Em vista disso, as leis têm que ser feitas numa linguagem
que todos entendam. Ou, melhor dizendo, as leis teriam que ser feitas numa linguagem que todos entendam. A linguagem jurídica, portanto, em tese, é popular na sua criação. A lei é destinada a todos. A lei, em tese, também é criada por todos. Todos elegem os deputados e senadores que criarão da lei. Todos devem participar da criação da lei. Aí aparece a contradição. Como pode uma lei, como pode uma linguagem, a linguagem jurídica que é criada para todos, sobretudo em leis, sentenças, como pode uma linguagem jurídica que, em tese, é criada por todos, porque todos participam do processo de elaboração das leis, gerar a chamada barreira linguística? Como pode a linguagem jurídica, que é popular na sua destinação, popular em sua criação, não ser compreendida pelo povo? Uma forma de tentar justificar essa contradição, uma forma de tentar explicar essa contradição, uma forma de tentar dizer por que a linguagem jurídica que deveria ser destinada a toda a população, por que a linguagem jurídica que deveria ser criada por toda a população não é compreendida por ela, é dizer, então, que a linguagem é técnica. A linguagem jurídica é popular na sua origem, é popular na sua destinação. Porém, ela é, sobretudo, técnica. A linguagem jurídica busca precisão terminológica. Ela tem que ser uma linguagem científica, uma linguagem precisa. A linguagem jurídica está sendo usada em processos que vão condenar pessoas. A linguagem jurídica está sendo usada para julgar conflitos. Ela não pode pecar por ser uma linguagem vaga, por ser uma linguagem que não diga exatamente aquilo o que tem que ser dito. E ainda, a linguagem jurídica é uma linguagem instrumental. Ela está sendo usada em processos para resolver conflitos. Ela está sendo usada em contratos para evitar que conflitos ocorram. Logo, a linguagem jurídica é, de um lado, popular, mas de outro, técnica. E olhando para ambas as situações, podemos ver aí no desenho que a balança pende para o técnico. Entre ser uma linguagem popular, que seria acessível a todos, porém que traria insegurança e incerteza, optou-se por reforçar o teor técnico, buscando-se assim precisão, certeza e segurança na linguagem jurídica. Além de tudo, a linguagem jurídica prima pela cientificidade. Seus termos são cientificamente desenvolvidos e conhecidos. Por fim, a linguagem jurídica precisa ser neutra. Um juiz não pode decidir conforme a sua opinião. Um legislador não pode criar uma lei para favorecer uma classe específica sem, claro, que haja uma justificativa. Ora, a lei tem que ser feita para favorecer a todos. A sentença tem que ser escrita para ser justa. Logo, o juiz, o legislador, tem que usar uma linguagem que permita a neutralidade. Portanto, como vocês podem perceber, na hora de se escolher entre ter uma linguagem acessível a todos, logo, popular, e uma linguagem neutra, científica, precisa, certa e segura, optou-se pelo seu lado técnico. Isso faz com que a linguagem jurídica tenha a sua contradição ressaltada. Então, quando alguém questionar por que uma linguagem jurídica, por que uma linguagem das leis não é
assim acessível a todos, existem argumentos que podem dizer ou justificar essa inacessibilidade. Além de ser técnica, a linguagem jurídica é também tradicional. É uma linguagem falada há séculos e séculos. O nosso direito tem uma origem remota em Roma, assim como a nossa língua. Há, portanto, forte tradicionalismo na linguagem jurídica, posto que o próprio direito é altamente tradicional. A linguagem jurídica, por ser tradicional, perde mais lentamente as palavras e perde menos palavras do que a língua portuguesa. A língua portuguesa está em mutação, está se transformando. Palavras nascem, palavras morrem. Pois na linguagem jurídica, essas transformações, como dito, levam mais tempo. Assim, algumas palavras que ainda são usadas na linguagem jurídica já desapareceram na língua portuguesa. Essas palavras que ainda são usadas na linguagem jurídica e desapareceram na língua portuguesa são chamadas de arcaísmos. Também, na linguagem jurídica, aparecem palavras tão antigas, aparecem arcaísmos tão antigos que ainda se expressam no latim tradicional. Nós chamamos essas palavras de latinismos. São as expressões latinas, são os termos latinos. Lembremos, porém, que mesmo sendo tradicional, a linguagem jurídica não é fixa. Ela também evolui. Muitas vezes por força da lei. Novas leis são criadas e trazem novos termos para a linguagem jurídica. Dificilmente conseguiremos sustentar que a linguagem jurídica tem uma gramática própria. Ela usa, no mais das vezes, a gramática da norma culta da língua portuguesa. Porém, o que nós conseguimos sim demonstrar é que existe um vocabulário jurídico. Existe um conjunto de palavras próprias da linguagem jurídica. Quais são as palavras que compõem o vocabulário jurídico? Primeiro, palavras da própria língua portuguesa. A maioria das palavras que usamos na linguagem jurídica, a maioria das palavras que usamos numa petição, num contrato, numa sentença, numa aula de direito, é composta por palavras da língua portuguesa. Porém, existe um grande arsenal de palavras próprias da linguagem jurídica. Essas palavras próprias são algumas arcaísmos, algumas latinismos e algumas estrangeirismos. Veja, nós usamos algumas palavras arcaicas, avença, benfeitoria, cônjuge, usos no sentido de costumes. Nós usamos, na linguagem jurídica, algumas palavras latinas, ad hoc, data venia, de cujus, ex nunc, ex tunc, ex loco, pro forma, sine qua non. E usamos, por fim, palavras estrangeiras, compliance, freelancer, holding, impeachment, leasing. São palavras que têm origem no estrangeiro e ganham um sentido próprio no direito brasileiro. Portanto, o vocabulário jurídico mescla a língua portuguesa, na sua maioria, e palavras próprias que aparecem com sentidos específicos. Essa soma, muitas vezes, gera a mencionada barreira linguística. Fundamentalmente, com este slide, encerro este vídeo em que gostaria de apresentar para vocês a linguagem e especificamente um nível dessa linguagem, que é a linguagem jurídica.